Mas agora o assunto na turma do bate-bola é o Cruzeiro. Cruzeiro indo para o Rio de Janeiro, jogo decisivo contra o Botafogo, e Emerson Pansieri, que está no trajeto aí, né, Pansi? Está indo para o Rio também. Ô Pansi, chamou muita atenção a lista de relacionados do Cruzeiro para o jogo contra o Botafogo, hein, Pansi? Boa noite. Boa noite, Léo. Um abraço a você, a Nath, todo mundo ligado com a gente aqui na turma do bate-bola. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair. Betfair e Cruzeiro, o jogo é outro. O Cruzeiro que fechou a preparação com uma atividade hoje de manhã na Toca da Raposa. Os atletas liberados voltaram à tarde e agora seguem viagem rumo ao Rio de Janeiro, onde a Itatiaia também vai acompanhar essa partida no Newton Santos, no Engenhão, às 18h30, esse jogo da nossa jornada esportiva aqui da Itatiaia. Pra gente passar a lista de relacionados e explicando também o que vem acontecendo com alguns jogadores que estão fora, jogadores que são novidades. Vamos lá. Pro gol, tem o Rafael Cabral, o Anderson e o Gabriel Mesquita. Para lateral direita, Palácios, que deve ser o titular, mais o Wesley Gasolina, reaparecendo no time, pelo menos como relacionado e opção. Para lateral esquerda, Marlon e Kaique. Para zaga, tem o Neres, também o Luciano Castan, o Lucas Oliveira, a presença do João Marcelo e do Juan Santos. Ele poderia, será que colocar o Lucas Oliveira de volante? Não sei. É uma possibilidade, mas vamos esperar porque ele está levando então esses zagueiros também. Para posição de meio campo, tem o Fernando Henrique, o Henrique Rodrigues, subiu recentemente do Sub-20, né? O Ian Lucas, o Japa, que foi titular no último jogo contra o Atlético Paranaense, o Lucas Silva, o Matheus Vital, que reaparece a condição de relacionado após um trauma no pé direito, que o tirou, inclusive, da partida contra o Furacão. Matheus Pereira, que fez aquele golaço contra o Atlético Paranaense, e o Nicão também relacionado mais uma vez. Pro ataque, Arthur Gomes, Bruno Rodrigues, João Pedro e Robert. Vale destacar que o Felipe Machado não foi relacionado, o jogador teve constatada uma lesão na coxa esquerda, já começou o tratamento, por isso não está na delegação do Cruzeiro rumo ao Rio de Janeiro. Outro jogador que não foi relacionado, o Rafael Papagaio, e eu pude apurar que foi opção técnica, não é lesão, não é nada sério, foi opção do Paulo Autuori com o Seabra mais o Rovares. Outro jogador que não viaja, o garoto Fernando, também é ausência nesta lista de relacionados, e outro atleta que está fora, o Paulo Vitor. Então, esses jogadores que eu passei estão seguindo rumo ao Rio de Janeiro para essa missão, duelo contra o Botafogo, e ainda tem uma ausência que é por suspensão. O lateral direito, o William, tomou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Atlético Paranaense. Léo. O Pansi e Natália Fiuza, é lógico que a situação do Machado a gente já desconfiava, né, Nath? Porque saiu lesionado na última partida. Agora, o Papagaio, por mais que não esteja entregando, porque a situação do Papagaio é a seguinte: o Cruzeiro fica cruzando muita bola na área. Aí você fica ali, põe um centroavante. Aí ele põe o Papagaio e você pensa assim, tira o centroavante, porque não tá adiantando. Agora, ficar de fora da lista de relacionados, Nath, me surpreendeu. Léo, me surpreendeu também de alguma forma, não que o Papagaio vinha jogando muita bola e merecesse tanto essas oportunidades, mas por uma questão de característica e pela ausência, né, de outros jogadores que fazem essa função, já que já não se tem o Gilberto e o Papagaio era o único centroavante de ofício de verdade. O Bruno Rodrigues vem desempenhando essa função, mas como você bem disse, em alguns momentos, o jogo do Cruzeiro é um jogo muito de bola cruzada na área, né? E aí você precisa de alguém para tentar empurrar para as redes. Então eu penso o seguinte: o Papagaio deve estar realmente muito abaixo, inclusive nos treinamentos, porque no jogo a gente assiste, a gente vê que ele realmente não tem conseguido contribuir muito, não tem acrescentado nada no nível técnico, no treino também não deve estar agradando. Agora, a partir do momento que você não tem um centroavante, o Cruzeiro tem que estruturar o seu jogo para não precisar dessa peça e para precisar de um falso 9, que é o Bruno Rodrigues, que aparece centralizado, mas tem muito mais capacidade para se movimentar. Me chama a atenção, Léo, que com exceção do Bruno Rodrigues, que faz essas duas funções, joga pelo lado do campo e também aparece dentro da área,
Todas as outras opções que tem o Paulo Autuori são jogadores de velocidade pelo lado do campo. O Robert joga assim, o Arthur Gomes a gente já sabe que também joga assim, e o João Pedro, que também é um garoto do sub-20, joga aberto. O Fernando, se tivesse relacionado, acho que poderia ser uma opção para ficar dentro da área, porque os jogos que eu acompanhei, ele joga de centroavante como um 9, mas se necessário cai também pelo lado do campo, tem essa versatilidade. Mas também sem o Fernando, é um jogo muito estruturado pelo lado do campo. Cruzeiro, então, tem que jogar dessa forma para aproveitar a característica de quem ele tem à disposição. Eu acredito que o Paulo Autuori e o Seabra devem estar pensando, assim como a gente, né, que amanhã será um jogo de muita pressão pro Botafogo. Daqui a pouco o Wellington Campos vai trazer as informações do time carioca, mas um jogo onde o Cruzeiro vai ser muito atacado. E aí, mais interessante ter velocidade para contra-atacar o Botafogo do que ter um centroavante, do que ter o Rafael Papagaio. Eu fiquei surpreso pela ausência dele, mas não vou lamentar não se a ausência dele der oportunidade para alguém da base. Porque isso a gente tem lutado, tem falado muito, a torcida do Cruzeiro também. Então, se for para tirar um cara que não está entregando nada, para dar oportunidade para um garoto da base que pode entregar alguma coisa, tá tudo certo, viu, Autuori? Bora, Pansieri, vamos então escalar o provável Cruzeiro de amanhã, porque o torcedor quer saber. Fala aí, Pansi. Vamos lá então, Léo, para a gente tentar traçar uma provável formação do Cruzeiro para amanhã, com Rafael Cabral, o Palácios na lateral direita, Marlon na lateral esquerda, a zaga de Neres e a presença de Luciano Castan. Acho que não tem dúvida, não tem mistério. Pro meio campo, será que ele vai optar pelo Lucas Oliveira como primeiro volante? Ou ele faz o time com Ian Lucas, o Japa e o Lucas Silva? Ou Ian Lucas, Japa e Vital? Ou até mesmo Japa, Lucas Silva e Vital? São possibilidades nesta equipe do Cruzeiro para o duelo de amanhã. Então não dá para cravar, e eu explico. É porque não teve trabalho dentro de campo, aquele trabalho com já o senso do time que vai atuar contra o Botafogo, não teve tempo hábil para isso, muito mais recuperação, muito mais os atletas melhorarem a parte física, o condicionamento, por isso não foram a campo. E aí tem essa dúvida para saber quem vai fazer esse terceiro homem do meio campo. Agora na frente, eu acho que é sem mistério. É o Matheus Pereira com o Arthur Gomes e o Bruno Rodrigues. Cruzeiro não deve fugir disso para o confronto contra a equipe do Botafogo. Deixa eu trazer a lista aqui de jogadores pendurados. Goleiro Anderson, o Felipe Machado, que nem viajou, Ian Lucas e o Lucas Silva também pensando no jogo contra a equipe do Palmeiras. Esse no meio de semana para fechar a participação no Campeonato Brasileiro. E tem uma informação importante, Léo, porque o Cruzeiro não perde há 4 rodadas, né? São 2 vitórias e 2 empates nesses jogos, então teve a vitória para cima do Fortaleza 1-0 fora de casa, o empate com o Vasco 2-2 em casa, 1-0 o Cruzeiro venceu o Goiás, né, fora de casa, jogo na Serrinha, e na última quinta-feira o jogo no Mineirão 1-1 contra o Atlético Paranaense. E um fato importante, o Cruzeiro tem a segunda melhor defesa da competição, né? São 31 gols sofridos, atrás apenas do Atlético, que tem 27 gols sofridos. Isso aí, dados desta rodada penúltima do Campeonato Brasileiro. É o Cruzeiro que vai ao Rio de Janeiro para buscar esses 3 pontos